Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz e desejando a você o nosso abraço fraterno e as bênçãos do nosso Mestre Jesus para que até o final possamos estar aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Seja bem-vindo também nosso querido Ronaldo Gomes, que já está aí dividindo a tela conosco. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, muita paz e saúde a todos nós. Que Jesus, mais uma vez, nos inspire no dia de hoje. Muita paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema A Educação Moral e a Família. E você já está aí convidado a participar do nosso programa. Estamos aqui ao vivo. Envie sua mensagem. Você pode nos assistir tanto através do YouTube quanto do Facebook. Estamos aguardando a sua participação. Ronaldo, semana passada nós iniciamos o tema A Educação Moral e a Família. Fizemos uma série de considerações, mas o tema é vasto, é profundo, e nós ficamos, então, hoje de continuar essa conversa, esse diálogo a respeito desse tema, que é muito importante, porque trata-se da formação das novas gerações, da aplicação da educação moral na competência dos pais e responsáveis. Por onde você quer começar, Ronaldo? Começar pelo honrar o pai e a mãe, que, aliás, você leu no Evangelho para a gente dar uma continuidade aí, porque é de suma importância, porque os Espíritos ali nos chamam a atenção das responsabilidades dos pais. E também depois, nós podemos ler depois sobre o aspecto dos filhos também. O que fizeram dos pais, o que o pai fez com os pais fizeram com os filhos, né? Nós confiamos sobre eles, a vocês, mas também os filhos também, que também têm essa responsabilidade na idade dos pais. Mas vamos lá. Marcos, nos chama a atenção porque os espíritos já nos trazem essa afirmativa da... Boa noite, Wilson, muita paz. Nos traz, todos que estão aí chegando, nos traz essa responsabilidade, porque muitos podem pensar, Marcos, que é uma coisa vaga. Ser pai e mãe é uma coisa normal. Depois que nasce, vamos tratar da criança e educar da melhor maneira possível. E às vezes nós vemos no movimento espírita, e às vezes não no movimento espírita, as pessoas falam, eu queria ser, nós já comentamos aqui, um Chico Xavier, eu queria ter uma missão de fazer isso e aquilo, enfim. Mas, Marcos, ser pai, ser mãe, ou estar responsável pela educação daquele que está ali conosco, não é uma missão também, conforme nos diz ali, nos pede, nos chama a atenção os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo? Sem dúvida, Ronaldo. Os espíritos sempre deixaram isso muito claro, que tanto a paternidade quanto a maternidade são uma missão. Por que é uma missão? Então, vamos agora fazer aqui alguns raciocínios. Nós precisamos nascer, certo? Precisamos voltar a este mundo através do processo da reencarnação. Para poder reencarnar, nós precisamos que dois seres se unam, né, para a formação do novo corpo que o espírito vai habitar, vai se ligar a esse novo corpo, para poder, então, renascer aqui na Terra. E fará isso, né, com a mãe, que a mãe é a gestante, é aquela que gesta esse corpo e está recebendo esse espírito que será seu filho. Nós lembramos aqui na semana passada que, embora falemos dos nossos filhos, mas como lembra o nosso Hermínio Miranda, nossos exatamente, porque todos somos espíritos e, como espíritos, fomos criados por Deus. Então, na verdade, são filhos de Deus. Bem, se eles são filhos de Deus, mas estão vindo para ficar conosco, isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque Deus está confiando em nós. Então, criar
E educar passa a ser uma missão. Você tem que cuidar e você tem que educar. Até porque os nossos laços são laços espirituais, muito mais do que laços consanguíneos, que nós viemos construindo ao longo das várias existências. Então, nós já trazemos aqui para a Terra determinados compromissos uns com os outros. Dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, os irmãos entre si, e assim por diante. Então, é uma missão. Por quê? Porque está nas nossas mãos o futuro da humanidade, nas crianças. Nas crianças. A nossa Maria Clara também, enviando o seu oi. Oi para você também, Maria Clara. Um grande abraço. E nós precisamos, então, olhar para esse lado que o Espiritismo nos apresenta. O amanhã, o futuro. Porque a criança não será criança sempre. Né? O corpo cresce, o espírito assume esse corpo, passa pela adolescência, entra pela juventude, vai para a madureza, depois a melhor idade. E nós, que hoje estamos nessa madureza, ou mesmo na chamada velhice, na melhor idade, nós vamos ficando dependentes deles. Porque isso é natural, né? É muito natural isso, né? O nosso corpo físico, por melhor que possamos cuidar dele, ele vai se ressentindo da idade cada vez mais avançada. Se fizermos uma boa educação moral com eles, se não dermos bons exemplos e boas orientações, por que eles haverão de cuidar de nós? Mas aí nós vamos desencarnar, retornar ao mundo espiritual. Não é missão? Os nossos filhos, na verdade, não foram emprestados por Deus a nós? Ora, Deus não haverá, então, de cobrar isso de nós? Claro que sim. E é o que nós encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no seu capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. Deus perguntará a nós, que fizestes do filho que eu confiei a você? Então, realmente, claro que a mediunidade é missão. Você deu o exemplo do Chico Xavier, do Divaldo Franco e outros, mas é claro que é missão. Mas nós não precisamos ter esse tipo de missão. Precisamos saber cumprir bem a missão de ser pai e de ser mãe. Isso é que é o mais importante. Perfeito, Marcos. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Marcos, a Maria Clara faz uma observação aí. Dá para você ver aí? Dá sim. A primeira observação dela diz aqui: a família é uma instituição arruinada, tanto quanto a escola, tendo seus patrimônios distorcidos. E agora, como traçar novos rumos? Maria Clara, está aí, não? Olha aí. Maria Clara, eu não chegaria a dizer que a família é uma instituição arruinada, e mesmo a escola. Claro que tanto a família quanto a escola estão com muitos problemas, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Mas nós temos muitos bons exemplos, tanto a nível familiar quanto a nível escolar. Ou seja, famílias que funcionam muito bem nos laços de amor, com escolas que também funcionam muito bem, fazendo a diferença e tendo por base os valores humanos. Mas, realmente, a família está com muitos problemas e você pergunta, né, como traçar novos rumos. E esses novos rumos são apresentados já pelo Evangelho. Amai-vos uns aos outros. Fazei ao outro somente o que desejais que o outro vos faça. Olha que rumo que Jesus já deu para nós. E o Espiritismo veio reviver isso, porque a moral espírita é exatamente a moral que está presente no Evangelho. Nós não precisamos de novidades nesse campo. Na verdade, nós precisamos continuar os esforços para aprender a nos amarmos. O amor é que deverá reconstruir os laços afetivos,
os laços familiares. Nós estamos aqui na Terra para aprender a sermos fraternos uns com os outros, solidários uns com os outros. E com essa visão maior que o Espiritismo nos dá, da imortalidade da alma e da reencarnação, da vida que continua no pós-morte. Então, é o amor aplicado que dará os novos rumos à família e, por extensão, à escola, como você colocou. E nós temos aqui na Terra muitas famílias amorosas, muitas famílias que são exemplo para todos nós, como também temos essas escolas que são exemplo. Então, Maria Clara, resumindo, os novos rumos da família estão na vivência do amor de uns para com os outros. E vou corroborar com a sua fala, Marcos, entrando aqui na LDB, no artigo 12 da LDB, que fala assim, está previsto um nível mais aprofundado de relação família-escola. No inciso 6, define-se como incumbência dos estabelecimentos de ensino articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. E o artigo 13, ao definir as incumbências dos docentes, inclui entre elas colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Por que eu estou trazendo isso? Maria Clara, está aí. Ó. As leis não são ruins. O que falta em muitos de nós são a aplicação dessas leis. Que é justamente... E olha aqui, nós estamos trazendo aqui um assunto espírita dentro da sociedade, puxando a família a sua responsabilidade na visão espírita, ok? Mas as nossas leis corroboram. Elas não são ruins. Eu gostaria que você colocasse que o caminho existe para que faça independente de religião. Eu estou focando nos dois lados, porque o nosso público aqui tem espíritos e não espíritos, e que estão nos assistindo. Nós falamos da visão espírita, mas trazendo aqui que a lei ela está intimamente ligada nessa colaboração, nessa parceria. Falta vontade? Não sei. Falta aplicação de fato das leis, dos nossos governantes, dos que estão à frente, mas deixando claro, Maria Clara, que há escolas que praticam, que trabalham justamente esses aspectos. Mas é difícil você quebrar o egoísmo. Lembra que nós comentamos lá atrás? É difícil, o Espiritismo tem essa missão de tocar fundo, de quebrar o egoísmo, como o Marcos colocou, através do amor. Isso aí. Nós temos realmente, na letra da lei, nós temos coisas belíssimas. Você acabou de ler aí a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que diz que a escola precisa interagir com a família, né, que a escola precisa, né, ter mecanismos para essa interação e assim por diante. Está na lei. E eu poderia dizer que está também no espírito da lei. Agora, você tocou muito bem. Boa noite, Rosane, um abraço a você. Você tocou muito bem essa questão que está faltando colocar em prática. Porque nós podemos fazer a mesma coisa, falar a mesma coisa em relação ao Evangelho. Tá? Você vai dizer, olha, nós precisamos seguir o Evangelho. E alguém vai dizer, mas seguir o Evangelho? E 2000 anos depois que ele já está conosco, o Evangelho não serve, porque se ele servisse, já teria feito alguma coisa. Mas o que está faltando? É o Evangelho que é ruim? Tá? É ele? É a LDB que é ruim? Não. Não. Mas nós é que não estamos nos esforçando em colocar em prática. Por exemplo, né, o Evangelho. Tudo bem, eu até entendo que Jesus diga aqui que nós temos que nos amar. Tá? Mas, convenhamos, tem pessoas que, sinceramente, não dá, né? Aliás, se não estivesse aqui no mundo, aí é que o mundo ia melhorar, tá? Então, tudo bem, eu vou amar quem me ama, mas os outros não vou fazer esforço nenhum, não. Problema deles. E aí, veja, é o Evangelho que está errado?
É o evangelho que não está dando diretriz? Não, o evangelho está lá, amai-vos uns aos outros. Mas nós é que resolvemos não colocar em prática. Ou colocamos assim em prática, assim, meia boca, né? Com adaptações. E aí mantemos discriminação, mantemos preconceito, mantemos o egoísmo, o orgulho. Então, o problema não está no evangelho. O problema está na prática dele, da nossa parte. A mesma coisa com as escolas, é a mesma coisa. Está aí na LDB, o Ronaldo acabou de ler, né? Que tem que ter, a escola precisa fazer interação com a família, coisa e tal, está na LDB. Aí nós estamos na escola. Eu disse, o quê? Interação com a família? E pais irresponsáveis só servem para atrapalhar. Vai vir fazer cobranças aqui, depois... Não, nada disso, nada disso. E olha, tem mais, hein? Eu digo o seguinte, vai ter aí reunião com os pais, tem que descascar em cima deles, tá? Porque não é possível, não, essa criançada do jeito que está vindo aqui para a escola. Não, olha só, a LDB não diz que é para fazer isso. Não é nada disso. Fala em interação com a família e a comunidade para a melhoria do próprio projeto pedagógico da escola e para que pais responsáveis também consigam interagir com esse projeto pedagógico. Então, onde está o problema? Na lei? Não, mas está em nós, que não estamos colocando em prática essa lei. Aí alguém chega para o Ronaldo, Ronaldo é o diretor da escola. Professor Ronaldo, está aí no portão a fulano de tal, que é mãe da aluna tal e do aluno tal. E aí o Ronaldo, não, diz que eu estou ocupado. Diz que eu estou ocupado. Eu agora vou ficar recebendo mãe de aluno aqui. Essas mães que só me dão dor de cabeça, só me dão trabalho, pelo amor de Deus. Ou seja, a lei está tranquila, está ali, mas nós não a colocamos em prática. Então, o grande problema que você apontou, Ronaldo, é justamente esse. O problema não está nem na lei, né? Não está no evangelho, né? O problema está em nós, que não nos esforçamos para colocar em prática aquilo que, na verdade, é bom, tanto para nós como para os outros. Então, o grande problema é esse. Nós pegamos a teoria para colocarmos em prática. Essa é a questão. 7.4 é do Livro dos Espíritos. Nós já lemos aqui, vamos repetir mais uma vez. Kardec pergunta assim: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Olha que interessante. Basta o quê? Pararmos um pouquinho para pensarmos e analisarmos uma reflexão. Nós somos seres humanos. Os animais são animais. E é o que os espíritos nos colocam aqui. O homem tem outro destino que não o dos animais. Por quê? Pois querer sempre identificá-los. Outra coisa, além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais, eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Olha, a explicação está clara, mas eu vou deixar o Marcos lá. Já falamos sobre isso, Marcos, para você ver como é que é importante estarmos aqui relembrando. Porque parece, Marcos, que o homem está retrocedendo. Não, vamos parar um pouquinho. Houve avanço, nós paramos aqui nos séculos passados, nós estamos no século XX, o trabalho está sendo feito, mas ainda há o egoísmo, ele
consegue fechar esses ciclos como verdades. O orgulho nos fecha ainda como coisas, como animais, né? Vamos colocar assim. Mas o egoísmo nos cega, nos tampa. Tampa até nos ouvir. E é o que ele diz, está na lei de Deus. Esses laços de famílias, eles são importantes. Na visão espírita, uma das causas e consequências está no processo da reencarnação, onde nós, hoje, somos os reconstrutores do nosso passado. Com você, Marco. É isso aí, Ronaldo. Os espíritos são muito claros na afirmação. Os laços de família resumem os laços sociais. Então, quando nós dizemos que a sociedade anda de mal a pior, nós estamos dizendo que a família anda de mal a pior. Portanto, nós precisamos trabalhar a família, a educação da família, a educação dos seus membros. Por isso, nós estamos aqui tratando no programa da educação moral na família. Isso é urgente nós trabalharmos. A sociedade será sempre reflexo do núcleo familiar. Como nós vivemos no lar, nós viveremos na sociedade. É assim que funciona. Então, o Espiritismo está muito claro em relação a isso. Muito claro mesmo. Então, o nosso olhar, antes de ser para a coletividade humana, precisa ser para a família. Tá? Antes de mais nada. Por isso, então, o Espiritismo nos apresenta a questão da educação moral. Claro que nós temos uma tendência, ao falarmos de educação moral, de irmos para a escola, né? Irmos para o meio educacional institucional. Não, mas primeiro nós precisamos olhar a família. Por quê? Porque quando o espírito reencarna, ele vai ser cuidado, orientado, educado pelos pais e ou responsáveis. Ou seja, é na família. Mas depois chega o momento de matricular a criança na escola, certo? Mas isso não significa que a família não tenha que fazer mais nada. Até porque a criança não fica 24 horas na escola. Não fica. Pode até estar em horário integral, mas mesmo assim volta para casa. E ao voltar para casa, precisa ter a convivência na família. Porque é com os pais, é com os avós, enfim, que vai aprender os valores humanos, que vai aprender o que é o bem e o que é o mal, e vai projetar esses valores e esse comportamento para a sociedade. É no lar que os pais vão fazer correções às suas tendências, que vão alertar em relação às influências externas, seja dos grupos sociais, seja das mídias. Tá? É no lar, ou seja, é no seio da família. Claro que o ideal é que a escola siga isso. E aqui, Ronaldo, nós temos que lembrar o educador Pestalozzi, porque Pestalozzi já dizia que a escola devia imitar a família, que a escola deveria ser como se fosse um grande lar, e, portanto, trabalhando também os valores humanos. Olha a integração, né? Lá, início do século XIX, Pestalozzi já entendia a necessidade da integração entre a escola e a família. Então, o nosso olhar prioritário é família, porque os espíritos foram claros na resposta a essa questão 774 em O Livro dos Espíritos. Os laços de família resumem os laços sociais. Então, se nós queremos uma transformação moral da humanidade, queremos que as coisas melhorem, nós precisamos trabalhar a educação moral na família, para que as crianças de hoje, que são espíritos reencarnados, possam ser amanhã adultos éticos, honestos, afetivos. Então, na família, com a educação moral.
E é por isso que na 775, Kardec reforça essa questão quando ele pergunta aos espíritos, né, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Porque os laços de família, a gente prende, às vezes, Marcos, muito a palavra família. Mas de que família nós estamos falando em relação aí ao contexto? Os núcleos familiares, mas a escola também não deixa de ser um contexto familiar. Né? Então, a sociedade também é um contexto familiar. E aqui os espíritos respondem claramente, ó, uma recrudescência do egoísmo. Porque é a chaga da humanidade. Então, há uma discussão muito grande, eu vou trazer aqui como reflexão. A educação vem da família, nós já comentamos aqui também. Sim, a educação vem da família e é responsabilidade da família. Nós sabemos disso. Mas aqueles que estão na escola, numa instituição, seja ela qual for, de nível de graduação, enfim, em qualquer lugar, esses que estão lá, essas pessoas, esses agentes, eu penso que também vem de família, porque não tem como separar, né? Ele vem também de uma família. Se a educação, a responsabilidade é da família, como eu tenho agido, qual é a minha conduta, como tem sido a minha vida de relação com o outro, o meu ambiente de trabalho. Então, é preciso refletir sobre isso. Vamos lá, onde eu quero chegar? Nós temos uma coisa muito, muito importante aí, Marcos. Nós falamos e damos caminhos. Existe o caminho. Então, a educação, Marcos, vem da família. Legal, ok. Mas acabamos de falar, mas então vamos fazer essa parceria com a família? Porque quando você tem uma parceria de fato com a família, a criança, o jovem, deixa de ser o ping-pong. Ele não é mais o ping-pong, ele não é o problema. Ele deixa de ser o problema. Ele vai ser a solução, porque os pais, ou os que estão à frente dessa educação que vem da família, os que estão na escola, numa instituição de ensino, são também provenientes de uma família, que também tem a sua educação. Aí é que está o eixo do problema. Eu não posso me eximir desse processo de educação, ainda que seja instrução ou de ensinar, mas eu não posso fugir disso, porque a educação é como um todo. Tanto que nós vemos aí, houve agora a proibição do celular para que se pudesse ajudar a escola. Não, a família. Também a família. Porque a família estava perdendo esse contexto de educar. Os limites está perdendo ou não está se debruçando de fato na educação dos limites, não é, Marcos? Está lá. Aí vem a lei para essa criança não poder usar dentro da escola o celular. Ué, mas se ela tiver uma educação na família, você não vai usar o celular na escola, não pode, acabou, são os limites. Mas não, vem a lei para ajudar a escola. Olha só, um ponto-chave, é uma discussão ampla, mas para que possamos compreender que a educação ela é ampla. Então, ela não está só ligada à família, ela é um todo. E, moralmente falando, esse aspecto da formação de caráter, a família se principia com certeza ali. Sem dúvida, eu não estou dizendo ao contrário. Mas essa formação de caráter, o professor, o educador, a escola, as instituições de ensino, não corrobora com a família nesse aspecto? Fica a pergunta. Com certeza que corrobora, que auxilia, ou pelo menos deveria auxiliar a família. Você fez uma colocação, Ronaldo, de que todos têm uma família. E isso é verdade. Todos nós temos uma família. Ah, mas a minha família é isso, é aquilo, tem problema disso, tem problema daquilo. Ok. Mas que tem uma família, tem. E nós não podemos esquecer. Não é porque agora somos adultos que vamos esquecer
a função da família, a influência da família, a missão educativa da família. Então, a família está sempre presente, com dificuldades, com problemas, com uma estrutura, às vezes, meio que dissolvida, mas existe família. Então, o nosso foco prioritário é a família. Tá? Agora, a escola pode ajudar, e deveria ajudar, mas aqueles que fazem a escola precisam entender família e lembrar que pertencem a uma família, né, que fazem parte de uma família. Né? E começar a exercitar isso lá na escola, para que a escola seja uma grande família. Família nesse sentido de união, de cooperação, de solidariedade, de respeito uns para com os outros. Porque esse é o verdadeiro sentido de família. Seja ela pequena, seja ela média, seja grande, isso não importa. Como que nós vamos ser solidários no dia a dia da nossa vida se nós não aprendemos isso em família? Se não exercermos isso no lar? Vai ser muito difícil exercer isso na sociedade. Como ser honesto se nós recebemos na família exemplos de honestidade? Ou às vezes é o contrário, nós recebemos exemplos de desonestidade. E é claro que vamos crescer quanto a isso e levar isso para a sociedade. Se a família está falhando, a escola tem que colaborar para corrigir alguns rumos. Eu e o Ronaldo, durante muito tempo, eu estou mais à frente neste momento, nós, durante muitos anos, colaboramos como consultores, assessores, orientadores, enfim, com uma escola, o Centro Educacional Conhecer, na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. É uma escola não religiosa, é uma escola laica, pertencente a uma organização sem fins lucrativos. Pois bem, mas essa escola é uma escola preocupada com os valores humanos. Ou seja, é uma escola preocupada com a formação do caráter. E o seu projeto político-pedagógico, ou simplesmente projeto pedagógico, precisam ser trabalhados, e que todos os procedimentos educacionais dentro da escola precisam ter por base esses valores ou princípios morais. Recentemente, nós tivemos, de modo online, uma reunião com as professoras e a direção da escola. E justamente o tema era esse, né? Nós conversarmos sobre esses valores, esses princípios que devem nortear o projeto pedagógico. Ah, que coisa maravilhosa que foi de ver todo mundo engajado nisso dentro da escola, e entendendo a importância de trabalhar os valores humanos e de fazer a interação com os pais, ou seja, com a família. E esse processo está acontecendo, e nós agora recebemos e já publicamos nas redes sociais do Facebook e do Instagram, do Conhecer, Educação e Cultura. Aí já vai aparecer ali a rede social, o depoimento de uma mãe que tem 2 filhos matriculados na escola. Que depoimento maravilhoso! Que coisa linda! Como ela sentiu a diferença nessa escola, porque é uma escola que se une com a família, é uma escola que auxilia os próprios pais responsáveis para melhor educar os seus filhos. Essa é a interação que nós estamos precisando para que possamos, então, corrigir os rumos da família e, automaticamente, da sociedade. Mas, Ronaldo, alguém já deve estar pensando, tá, isso é bonito na teoria. Ah, é fácil falar, espírito é muito teórico, acha que vai renovar o mundo em alguns anos. Não, não é nada disso. Nós sabemos que a caminhada é complicada, é difícil. O Ronaldo lembrou aqui o problema do egoísmo
do orgulho, e não é nada fácil mexermos com as estruturas do chamado sistema, que aí está. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que ir realizando, mostrando. E o exemplo que eu dei do Centro Educacional Conhecer é para mostrar como que a escola pode auxiliar a família. Eu não disse que a escola vai substituir a família, que basta, então, a família colocar as crianças lá na escola e essa escola vai fazer. Não, porque a missão que compete à família é intransferível. E como o Ronaldo bem colocou, quando se fala de educação moral, não tem como tirar a família desse contexto. É uma prioridade da família a educação moral dos seus membros, para que então estes, moralizados e espiritualizados, possam também realizar a educação moral da sociedade, da humanidade. Ou seja, Ronaldo, nós voltamos para a família. É a base. Não tem como tirar isso. Perfeito. E aí nós voltamos no Evangelho segundo o Espiritismo, Marcos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou dar uma lida aqui, que é no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência o rompe. Aí, então, vamos lá. No item 18, no segundo parágrafo, ele fala assim, ó, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentânea os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Essa é a importância da família. Nós estamos aqui para nos reaproximarmos, estamos próximos, independente de estarmos ou não juntos numa mesma encarnação. Quantos de nós ainda, espíritos aqui encarnados, familiares que estão conosco de outras encarnações, muitos estão no plano espiritual, naquela família, como irmãos, como ele falou aqui, o Espírito nos traz aqui essa importância, mas que nunca reencarnamos juntos, nunca estivemos num processo de encarnação. Mas estamos aqui por esse processo de reparações, de progresso uns com os outros, na reparação de reconstrução de um passado qualquer que nós tenhamos aí nos desviados do caminho do bem, da senda do bem. Esse é o sentido de família. Quando se fala em família aqui específica, agora vem a família da sociedade, aí eu tenho que, não tem como fugir no artigo 226 da nossa Constituição Federal de 1988, que diz assim, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, vamos lá. Lei divina agora. A família, base da sociedade, tem especial proteção de Deus. Eu estou colocando aqui. Não sei qual é o artigo de Deus, mas é isso. Então, família, núcleo familiar, e família, base da sociedade, contexto mais amplo da palavra. Marcos, com você. E como é bela a doutrina espírita, ao nos mostrar os laços espirituais que nos unem, ou seja, que é a família,
é muito maior do que esta consanguínea, por maior que seja a sua família consanguínea, porque a nossa família verdadeira é a espiritual, ou seja, aqui reúne os que estão encarnados com os que estão desencarnados, porque os laços de amor, eles nunca se rompem, porque o amor é o maior dos sentimentos. Então, às vezes, nós podemos estar aqui encarnados e outros estarem desencarnados no mundo espiritual. Mas não se afastam de nós, porque vão velar por nós, vão nos acompanhar, vão fazer o possível para nos auxiliar, tudo através da lei de amor. E aí, quando chegar a nossa hora de desencarnar, retornando ao mundo espiritual, se assim for permitido pela lei divina, de acordo com os nossos méritos, os nossos familiares, que não reencarnaram conosco, estarão ali nos esperando, simplesmente nos aguardando. E, aliás, quantos relatos que nós temos a esse respeito, no leito de morte, final da vida, quando a pessoa espontaneamente fala, não se preocupe, os médicos, não estou preocupado, não, mamãe está aqui, o vovô fulano também está aqui, tá? Ou seja, ele começa a ver os familiares que estão desencarnados, vivendo no mundo espiritual, porque são os laços de amor que nos unem. Nós não vamos abandonar nesse momento da transição do mundo material para o mundo espiritual. É a lei de amor. Então, a reencarnação não destrói os laços de família. Pelo contrário, como está aí colocado no Evangelho, eles reforçam esses laços. E lembrando, né, Ronaldo, que nós vamos trocar de posição. Que quando desencarnarmos, naturalmente, que reencarnar. Então, será a nossa vez, como espíritos, de velar por eles e de esperá-los quando eles desencarnarem, se assim, obviamente, for o planejamento divino, porque o planejamento divino está acima do nosso querer. Então, nessas idas e vindas pela lei da reencarnação, nós, na verdade, vamos fortalecendo os nossos laços afetivos, fortalecendo essa família espiritual que tem a tendência de se expandir. É o amai-vos uns aos outros. Então, inimigos, amigos, que não fazem parte da família consanguínea, com o tempo, através do amor, começarão a fazer parte da nossa família espiritual. Então, e quando nós, então, nos entendemos, e você destacou aqui a outra grande finalidade da família, que é receber os espíritos que precisam reparar o seu passado. E nós estamos entre eles, tá? Não estamos nos excluindo, não, porque nós também ainda precisamos reparar determinadas coisas que fizemos em existências passadas. Então, nós temos duas grandes finalidades da família. A primeira, que é, com a convivência, aprender a nos amarmos. E a segunda finalidade, que é nos auxiliarmos para repararmos o que fizemos de mal em existências passadas. Então, a importância da família, à luz do Espiritismo, ela se engrandece e se aprofunda. Então, não tem como realmente acabar com a família, como está aí no Livro dos Espíritos, né, na questão 775 que você leu. Se desestruturar a família, se relaxar os laços familiares, se querer acabar com a família, aí o egoísmo vai predominar. E não é, Ronaldo? Nós sabemos muito bem os malefícios que o egoísmo engendra para todos nós. Então, família sempre, muito importante. Maria Clara, mais uma vez, Marco. Olha só, nas famílias de hoje, as refeições à mesa não existem mais, assim como cada um no seu aposento, ligado com o mundo e desligado da família. Como resolver isso?
eu tenho uma observação a fazer, porque não é hoje. Vamos lá. Vamos esquecer o celular. Vamos recordar aqui, televisão ligada, chegou o pai, aí senta, está cansado, nem toma banho, chega, senta no sofá, vou ligar porque está na hora do repórter, liga a televisão. Aí vem o filho. Aí vem o filho. Papai, olha, peraí, deixa eu ver o repórter aqui, depois você conversa comigo. Não me atrapalha agora não, quero ver, já cheguei atrasado para ver o repórter. Aí o pai vai ver o repórter. Mãe, eu fui falar, me atrapalha não, depois deixa eu fazer comigo, teu pai chegou agora, vai começar a me dar problema aqui. Aí passou, o filho vai, quando chega, volta para a sala. Ué, cadê papai, mãe? Ah, tá tomando banho. Aí o pai acaba de tomar banho, vai vendo o jornal agora, espera. Marcos, cadê o celular? Não tinha celular naquela época. Era jornal ou era televisão? Maria Clara, será que é por conta do celular ou porque estamos ligados mais ao mundo por conta da tecnologia? Eu sei que você não tocou, porque você tocou os dias de hoje, mas isso já vem lá de trás, certas observações já vem lá atrás, como você vai. Mas é isso aí, Ronaldo. O problema não é o celular. O problema é a falta da educação moral. O problema é a falta de colocar os limites. O problema está na falta do exercício da verdadeira autoridade moral por parte dos pais e responsáveis. Limites combinados, regras e consequências de quando esses limites combinados e regras são quebrados tem que existir na família, sempre. Bons hábitos, ou seja, que tem hora para o celular, tem hora para se alimentar, tem hora para tomar banho, tem hora para cumprir tarefas escolares e assim por diante. Trabalhar a rotina é muito importante. E quando você trabalha isso, eles vão compreender e vão eles mesmos disciplinar o uso do celular, o uso do computador, enfim. Ou seja, é um problema educacional. Tá? Não é uma questão de proibir ou deixar de proibir. Não. É educacional. Vamos ao chocolate. Ai, chocolate. Ai, como é gostoso, não é? Ai, é muito gostoso, que dá um prazer enorme comer. Quando você come, você quer comer mais, não é verdade? Não tem que disciplinar também o uso do chocolate? Tem que disciplinar. Então, você tem que ensinar esse espírito reencarnado que, olha, é uma delícia, mas não pode ficar comendo chocolate o tempo todo. Ah, mas só mais uma? Não pode. Ou seja, você comeu a cota. O celular é a mesma coisa. Já usou. Agora acabou. Né? Porque tem que fazer outras coisas, tem a convivência com os outros e assim por diante. Mas, Ronaldo, você deixou muito claro aí, né? Se os pais não dão o exemplo, não adianta. A mãe diz assim, não, chega de chocolate. Acabou, era só esse. Poxa, mãe, não, acabou. Agora vai lá fazer o seu quê, que deixa eu terminar de fazer aqui a comida. Aí ela está lá, a criança vem para conversar com ela e ela está lá, comendo um chocolate, botando doce lá na boca. Ué, mas se vale para ele, tem que valer para ela também. É a mesma coisa, o pai diz assim, não, chega de celular, desliga isso daí, chega, acabou. Não, vamos assistir fica com o celular o tempo todo, meu Deus. Outra coisa, imediatamente que no celular, ao invés de interagir nessa educação, precisa ter os Ronaldo. O problema não está como o problema nada disso está na falta da educação que deve dar os limites
faz bem e o que faz mal, para que a criança, tudo isso, adquirindo consciência, ela mesma a se colocar os limites. Ela. Então, na mensagem do nosso Mestre Jesus, quando ele está ali na cruz, para representar aí essa importância da família. Ele diz assim, ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estando presente, disse à sua mãe, ele fala de João, evangelista, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, olha a preocupação de Jesus com a mãe, para que não ficasse sozinha, porque na sua velhice ela precisaria de alguém, porque ele estava cumprindo a sua missão aqui na Terra. Muita paz, que Jesus nos abençoe e até a semana que vem. Muita paz. Bem, estamos, então, encerrando esta edição de Espiritismo e Educação. Lembrando que o nosso programa vai ao ar, ao vivo, toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Um abraço aqui a todos que mandaram suas mensagens, o Wilson, Maria Clara, que me deu, a nossa Rosane, o nosso Alzeni, e a você, que nos acompanhou ou virá aqui a assistir o programa aí através da internet. E aguardamos a sua presença na próxima semana. Que Jesus nos abençoe, paz em sua vida, um grande abraço e até nosso próximo encontro.